Que a paz de Deus seja com todos aqueles que amam, examinam as Escrituras e almejam a volta do Senhor Jesus Cristo. É chegado o tempo em que toda a humanidade será provada. Os sábios entenderão e saberão que é o tempo de preparar para um encontro real com o Senhor e abandonar sua vida de idolatria, sua vida de pecado. É chegado o tempo em que busca o Senhor de todo o coração, para que possa preparar pela grande dificuldade que virá sobre toda a humanidade. A Bíblia nos apresenta no Salmo 91 que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Porque o tempo de angústia se aproxima. A fome vai imperar no mundo. É tempo de todos começarem a analisar sua vida e começar a tomar decisões ao lado da verdade e decidir o que fazer e como fazer. Eis o tempo chegou. O tema de hoje, a fome está se aproximando. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 30 e 31, diz assim: Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome ruinará a terra. A fome se abaterá depois dos bons anos. Será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a face da terra. Essa profecia cumpriu na época de José no Egito, e esse acontecimento virá agora nesses últimos anos. Nesses últimos anos que se abrevia a volta de Cristo, porque Cristo está voltando, estamos vivendo no ano 5.993, tem apenas 7 anos para a volta de Jesus. E agora a crise será uma crise mundial, ela vai aumentando dia após dia, afetando toda a humanidade, porque é o tempo de abundância em que os homens se deleitaram, zombaram do Senhor, não deram crédito à sua palavra, as religiões se corromperam, as nações se corromperam, a humanidade se corromperam, porque a igreja era para ser luz ao mundo e a própria igreja se tornou em trevas. Então começará a grande colheita final. Já que os homens rejeitaram a Deus e sua lei, então Deus agora deixa sobre o domínio do espírito que eles amam, o da mentira. E Satanás vai operar de várias maneiras e formas, trazendo ruína e desgraça sobre a humanidade. É muito terrível o que vem pela frente, meu amigo e irmão. E diz no livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 1, a fome continuava assolando toda a terra. Não precisa nós irmos longe para vermos que isso já está em andamento. Quando nós olhamos na mídia, vemos escassez de alimento, fome, a crise mundial, infração tomando conta de todas as nações. Mas para o povo que professa ser cristão, estão dormindo, não conseguem analisar o que está ocorrendo. Satanás embala eles no seu sono para que não vejam a realidade da verdade contida na palavra de Deus. Mas Deus vai fazer o quê? Deuteronômio 32 nos fala: amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumindo serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes de feras, veneno de víboras, que se arrasta pelo pó da terra. Pelas ruas, a espada os deixará sem filhos, e sua casa reinará o terror. Morrerão moços, moças, crianças, homens já grisalhos. Deuteronômio 32. Deus mostrando nesse acontecimento, através de Moisés dizendo a Israel, o que haveria de acontecer a eles porque havia abandonado o Senhor. Dessa mesma maneira também o que a igreja tem feito é abandonado a Deus. A sentença que veio no passado sobre Israel virá agora sobre o povo que rejeitou o Senhor.
Mas Deus tem o seu remanescente fiel, por isso Deus disse no livro de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados, porque as pragas vão atingir elas. As religiões que usaram o nome de Deus, abusaram da sua fé, abusaram da sua misericórdia e do seu amor, colherão agora o que eles plantaram. E Deus diz que pelas ruas a espada os deixará sem filhos. Suas casas reinarão terror, morrerão os moços, moças, crianças, homens já grisalhos. Tudo se repete. A coisa mais séria do que se pode imaginar. No livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 37, diz assim: Quando a terra sofre a fome, a peste, a ferrugem, o mofo, o ataque dos gafanhotos, peregrinos, os da largata, devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem sua cidade, quando em meio qualquer praga ou epidemia. Para os que amam a Deus, é chegado o tempo de evacuar-se e sair-se da cidade. É chegado o tempo. E de buscar refúgio em lugares solitários e preparar para o que está para acontecer. É chegado o tempo. Eu digo a você, meu amigo e irmão, toma as vossas decisões, decida de que lado vai ficar, porque o tempo chegou e é momento de tomarmos as nossas decisões. No livro de Isaías, capítulo 24, verso 6, diz assim: Por isso a maldição devora a terra, seus habitantes espiam suas penas, os habitantes da terra são consumidos e um pequeno número de homens sobrevive. É um pequeno número que vai sobreviver. Eram os que deram ouvido à voz do Senhor. Noé pregou 120 anos para entrar na arca 8 pessoas. E Noé era considerado um louco. Noé era considerado um velho gagá, doido, porque na mente do povo era impossível haver um dilúvio. Embora que nesses dias atuais estamos vendo todos os eventos das tempestades que estão vindo sobre a humanidade, vemos a ganância e o amor pelo dinheiro, a cobiça que os homens têm pelo poder, que não tem compaixão nem misericórdia do necessitado, do pobre, do aflito, mas as sentenças desses já estão lavradas no livro do Senhor. Por isso aqui diz algo importante no livro Grande Conflito, página 15, verso 4. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido, na incredulidade, rebelião, apresentando-se ao encontro dos juízos retribuídos de Deus. Seu coração se moveu de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Almejava vivamente aliviar-os a todos. Estava disposto a morrer a fim de colocar-os a salvação ao seu alcance. Cristo, quando viu Jerusalém, Jesus chorou. E no ano 70 depois de Cristo, justamente nesse período, a fome, a angústia, o sofrimento apoderou-se daquela cidade que havia rejeitado o Salvador. Aquela cidade que havia rejeitado Cristo. E eu quero dizer para você, meu amigo e irmão, Jerusalém hoje em profecia se refere a igrejas. Elas vão colher justamente aquilo que rejeitaram o Salvador. Colocar dentro da igreja o mundo e tudo que nele há e deixar Cristo de fora. Fizeram da casa do Senhor um lugar de salteadores. Roubaram o pão da viúva e o leite do órfão. Exaltaram no púlpito o homem e não apresentaram o Senhor, Jesus Cristo, o Salvador. Isso está acontecendo. E por isso Cristo ordena aos poucos homens que saia de Babilônia. Escapa-te, salva a tua vida. No grande conflito diz que Satanás
também opera por meio dos elementos a fim de recolher suas colheitas de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza, emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. Satanás estuda todos os elementos da natureza. Nós temos aí tudo o que você possa imaginar no sistema transgênico. Nós temos aí as picadinhas que todos tomaram, sem estudar, sem avaliar os seus efeitos colaterais. Continua tomando as picadinhas. São tudo projetos que Satanás trabalhou e estudou os laboratórios. Ele sabe que por esse meio consegue dominar a mente humana. As pessoas não perceberam ainda o efeito colateral de tudo que nós temos alimentado e de tudo que temos tomado. Faz com que sua mente torne menos percebíveis as coisas do céu. E faz com que sua mente ama mais as coisas deste mundo. As pessoas não têm percebido, mas as coisas estão em andamento diante de nossos olhos. Só que o povo continua dormindo. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1, diz assim: Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna sua face e dispersa seus habitantes. Rejeitaste a graça de Deus, então vem agora a ira de Deus. Rejeitaste a lei de Deus, então vem agora a condenação que Deus traz sobre todos os transgressores. Desprezaste os mandamentos, que são justiça e verdade, e buscaste o amor à iniquidade, então Deus agora não poderá salvar aqueles que amam a iniquidade. Por isso, chegado o tempo de nós fazermos as nossas escolhas. Isaías 24, verso 2 diz assim: Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, e ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Esta vai vir sobre todos, seja religioso, seja rico, seja pobre. A sentença está determinada. Deus nos ama com amor infinito. Deus nos convida ao arrependimento. Deus nos adverte do que está acontecendo. Mas as pessoas têm odiado a Cristo. Há pouco tempo atrás, no Chile, num protesto lá no Chile, escreveram morte ao Nazareno. Não foi isso que as pessoas fizeram? Não fizeram o mesmo pedido que foi feito lá em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, quando colocaram diante da humanidade Cristo e Barrabás, a humanidade pediram ali naquele momento: crucifica-o, crucifica-o. Os chilenos pediram isto e já estão colhendo o início da desgraça da escolha deles. Não pediram morte? Não pediram a rejeição do Filho de Deus? Então Deus não pode protegê-lo. E a escolha dos seus governantes, o esquerdista, tomando agora posse, estabelecendo novas leis sobre aquele país. Todo o país, todos aqueles que têm rejeitado a Bíblia, a palavra de Deus, rejeitado os seus ensinos, começarão a colher os frutos das suas escolhas. Assim, cada país tem rejeitado o Salvador. Cada país tem rejeitado a verdade bíblica. E pisando a pés, nós vemos agora no mês de junho, há uma grande festa na Europa, a festa da parada gay, zombando da palavra de Deus, chutando a Bíblia Sagrada, brincando com Deus, vão colher os frutos de vossas escolhas. Rejeitaste o Salvador. O nosso país teve a festa parada gay, zombaram do Criador. Estão colhendo o fruto e vão acrescentar mais ainda sobre nossa humanidade, sobre o nosso país. Quanto mais rejeita o Salvador, menos proteção terás do Eterno. Satanás toma domínio da mente do povo. E desta maneira, ele destrói, porque ele tem prazer em ver isto.
Por isso, diz as Sagradas Escrituras, ainda que no livro de Isaías, capítulo 24, verso 3, a terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmurece, e os chefes do povo estão aterrados. Os governantes não terão o que fazer. Nós vemos a crise assolando aqui a Argentina, Venezuela e outros países da América, no mundo inteiro. Os governantes terão querendo fazer várias coisas, mas rejeitar aquele que nos guia em toda a verdade. Os governantes se opuseram contra o Criador, estabelecendo leis contrárias aos princípios da Bíblia, incentivando a homossexualidade, incentivando o aborto, incentivando tudo que é contrário aos princípios de Deus, incentivando a liberalidade das drogas. Então, não querem Deus, estão querendo justamente o opositor de Deus, que é Satanás. A escolha é feita pelas pessoas. Cada um toma suas decisões. Você escolheu isto, então você vai colher o que você está escolhendo. Mas tem algo importante. A tempestade se aproxima. Guerra e fome e pestilência já saíram ao campo para realizar a matança. Agora é o tempo, o único momento de buscar a proteção na verdade do Deus vivo. A tempestade se aproxima e já chegou o tempo. Está diante de nossos olhos. Diz algo importante para nós analisarmos. Agora é o tempo, o único momento de buscarmos proteção na verdade de Deus, do Deus vivo. No tempo de Pedro havia verdade presente, ou verdade aplicável àquele tempo. A igreja sempre teve uma verdade presente. E a verdade presente agora é aquela que mostra o dever presente. É a posição certa para nós. Estamos prestes a testemunhar um tempo de angústia qual nunca houve. A verdade presente deve ser muitas vezes repetida, até mesmo para os que estão afirmados nela. Isso foi necessário nos dias dos apóstolos e certamente não é menos importante para nós que vivemos exatamente antes do fim do tempo. Pare e pense nisso. Vou deixar 2 vídeos para vocês analisarem, pesquisarem, ver nesses vídeos o que está acontecendo no mundo. A grande mídia não mostra. A grande mídia, ela é corrupta. A grande mídia, ela só fala aquilo que agrada ao mundo. A grande mídia, ela apresenta uma fantasia, uma ilusão através da mídia, fazendo que o mundo pareça que está no paraíso. Mas, na verdade, os acontecimentos por detrás da nova ordem mundial está devastando toda a humanidade. Milhões morrerão de peste, de fome e de espada. Porque a Bíblia sim nos orienta e nos avisa. É chegado o tempo de tomar vossas decisões, meu amigo e irmão. Chegou o tempo de escolher de que lado você vai ficar. O mundo tem optado pelo príncipe das trevas. E um pequeno remanescente escolherá andar com Cristo, pois eles ainda continuam sendo a luz do mundo e o sal da terra. Qual o teu lado? Muito breve você não vai ter tempo de envolver com tua beleza, porque a fome vai imperar e você não vai ter o que comer. Então será tarde para você voltar para os caminhos do Senhor, porque passaste, diz a Sagrada Escritura, passou o verão e nós não fomos salvos. Não deixa que isso aconteça. Passou a cega e findou o verão e não fomos salvos. Não deixe isso acontecer com você. Busca o Senhor hoje enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Vamos orar? Santo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos por Tua bondade e pela Tua misericórdia.
Abençoa-nos, ó Senhor, nos fortaleça na Tua palavra, nos dê conhecimento do tempo em que estamos vivendo e nos ajude por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para que venhamos honrar e bendizer o Teu santo e precioso nome. Salve nossas famílias e nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bewaffnete Parteien sich gegenüberstehen und sich gegenseitig bekämpfen. Eine Partei ist der Staat, beziehungsweise hier die Polizei, die logischerweise bewaffnet ist, aber auch Landwirte und normale Bürger in Holland, die ebenfalls bewaffnet sind. Dazu reicht als Definition schon ein Knüppel. Warum ist das so? Fragen wir unsere gute Berufskollegin Zita, die Vorsitzende des Milchboards und der Farmers Defence Force. Liebe Kollegen der FDF Germany und RSV, Sie haben mich gebeten, im Kurzen etwas zu erzählen über den Grund der heftigen Demos in den Niederlanden. Der Grund ist ein Brief von unserer Minister van der Waal. Sie ist Minister von Natur und Stickstoff. Ja, ich mache keinen Witz. In diesem Brief hat sie angekündigt, dass, um die Stickstoff zu verringern, 30% der Bauernhöfen aufhören muss. Das geht auf 3 Weisen. So Zita sagt also, dass du in Holland 3 Optionen hast. Entweder gibst du deinen Betrieb freiwillig auf und dann ist alles gut und verschwindest. Oder aber du wirst entschädigt und musst dafür dann dich verbürgen, dass du nie wieder den Beruf eines Landwirts in Holland ausübst. Oder aber man nimmt dir den Hof weg. Punkt. So, was heißt das jetzt für die holländischen Bauern? Die sollen also bis zu 95% weniger Stickstoffdünger ausbringen und das wird heißen, dass mindestens 1/3 der holländischen Bauern weg sind. Und das in dieser Lage, wo Versorgungssicherheit ja überhaupt nicht gewährleistet ist, zumindest wenn man den Generalsekretär der Vereinten Nationen Glauben schenken darf, dass jetzt schon 350 Millionen Menschen akut Hunger leiden. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen hat die Essensration halbiert. So, und jetzt muss ich noch mehr sagen, wenn Herr Timmermans immer noch in der EU weiterhin den Farm to Fork und Green Deal umsetzen möchte, das also sagt, wir müssen 10% unserer Agrarflächen komplett stilllegen. Komplett, da passiert nichts. In ganz Europa. 50% Pflanzenschutz einsparen. Ja, was für ein Wahnsinn. Würde ich gerne. Machen wir auch, wenn die Technik soweit ist. Und jetzt gerade, wo wir hören, dass auf Sizilien tatsächlich eine Heuschreckenplage krass Dürre, Italien Dürre und dann lasst es mal weiter nach Indien, Türkei, Iran. Also, wie kann man auf solche Ideen kommen? Das kann man doch nur, wenn man bereit ist, weiterhin sich überall auf der Welt zu bedienen, anderen mit viel Geld etwas wegzukaufen. Genau das gleiche machen wir beim Gas ja auch gerade. Wir laufen mit dem Geldkoffer tatsächlich hin zu einem Kapitän LNG, umdrehen zu uns an den Terminal. Genau so läuft es. Guck mal, Markus Lanz, kein Märchen, was ich hier erzähle. Und das in diesen Zeiten. Und warum müssen wir auch in Deutschland eigentlich rote Gebiete ausweisen, dass wir dort 20% unter dem Bedarf einer Pflanzenort düngen können. Aber wir jetten lieber alle wunderbar in die Welt. Flughäfen sind gerade überlaufen. Dabei könnte man wunderbar mit der Befüllung einer 747, sind nämlich 216.000 Liter Kerosin, 12 Jahre lang als Landwirt arbeiten und 20 Millionen Liter Milch und 132 Kilo Fleisch produzieren. Aber hey, die Bauern sind das Problem. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nas últimas semanas, milhares de agricultores e também pescadores bloquearam rodovias e aeroportos, formando comboios em todas as cidades da Holanda. Tudo porque a agenda globalista começou a ser implantada e as medidas ambientalistas impostas pelo atual governo podem extinguir até 30% das fazendas do país. As novas restrições do uso de nitrogênio em fertilizantes e emissões de nitrogênio da agricultura animal e a proibição de tratores e máquinas movidas a diesel podem forçar os agricultores a renunciar às suas terras e abater o gado para cumprir as metas estabelecidas pelo primeiro-ministro Mark Rutte, colocando em risco seus meios de subsistência. No dia 5 de julho, durante os protestos que iniciaram de forma pacífica, inspirado nos protestos dos caminhoneiros do Canadá, policiais dispararam tiros contra os agricultores. Um claro abuso de poder do Estado contra uma população desarmada, que causou ainda mais revolta e atos de violência. A polícia holandesa já foi considerada uma das mais violentas da Europa durante o lockdown, reprimindo de forma pesada o seu povo. Os agricultores, acuados com as novas leis e pressionados pela polícia, se reuniram do lado de fora da casa da ministra da Política de Nitrogênio, Christiane van der Wal, por 3 vezes em uma semana. Sem serem ouvidos, eles acabaram jogando um caminhão de esteio
esterco na porta da ministra. O governo teria decidido atingir um corte de 50% nas emissões até 2030, uma meta que tem que ser colocada em prática imediatamente, caso contrário não será atingida. Isso significa fechar os meios de subsistência de milhares de pessoas, eliminando drasticamente a única fonte de renda de famílias inteiras, sem contar a falta de produtos alimentícios. A mensagem do governo é clara: aqueles que não podem se adaptar e não querem se adaptar às novas regras devem encontrar uma outra maneira de ganhar dinheiro. Não é difícil prever que as coisas não vão evoluir para melhor. Isso porque os governos já estão com seus planos do Great Reset em andamento, por isso eles se tornaram extremamente inflexíveis e violentos com a população. Além do braço de ferro entre os agricultores e a agenda Green, temos também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as secas severas no hemisfério norte que põem em risco a alimentação mundial. Um combo perigoso e explosivo. Existe um sério risco de que haja um bloqueio total da distribuição de alimentos e que as prateleiras fiquem vazias em breve, e não apenas no norte da Europa. Na França e na Bélgica está faltando óleo de girassol nas prateleiras dos supermercados, isso porque 50% das exportações mundiais vem da Ucrânia. A guerra dificulta o comércio entre os países e causa escassez de produtos e uma alta de preços incontroláveis. Todos os produtores, além de enfrentarem os problemas climáticos, estão sendo penalizados na Europa com a proibição de produtos fitossanitários, que, segundo eles, está causando muita perda nos campos nos últimos anos. Por outro lado, os governos liberaram os alimentos OGM, assim como aconteceu com as vacinas. A grande mídia e os especialistas da TV empurraram o OGM na população. Mas o mundo acadêmico não concorda em afirmar que os alimentos assim produzidos não têm consequências prejudiciais à saúde humana. Mas eles não se importam com isso. A França enfrenta a falta de ovos e frango devido à gripe aviária. Desde 2021, 1.350 aves foram detectadas com a gripe. O governo francês decidiu sacrificar mais de 15 milhões de aves em apenas 5 meses. A segurança alimentar nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Bloquear a cadeia de suprimentos não é o único espectro que se esconde na Europa. Há outros que devem ser considerados, como o abate forçado de milhares de cabeças de gado e o encerramento de muitas empresas, onde empregados e trabalhadores ficarão sem qualquer fonte de rendimento. Mas uma empresa, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, a DSM, que tanto apoiou e apoia a redução das emissões, vem com a solução para os problemas. A empresa é hoje um dos maiores investidores de carne sintética, o prato principal do menu do restaurante de Bill Gates para o povo. A carne sintética é uma outra ideia engenhosa para convencer os mais extremistas ativistas dos direitos dos animais de que essa é a única maneira de parar o estresse animal associado ao treinamento e posterior abate. Mas vamos esquecer as carnes verdadeiras dos animais, porque o sintético, em geral, seja a carne, OGM ou bebida, nasceu para serem protegidos por patentes e não para serem cultivados ou produzidos em casa, não é mesmo? Para o povo, resta os insetos, que vem sendo exaltado há alguns anos pelas garotas propaganda Angelina Jolie e Nicole Kidman, mulheres lindas, atraentes e capazes de manipular mentes. Just a little side note. 2 billion people in the world eat bugs, and I'm one of them. Because here we go. Have some mealworms. I'm telling you, I'd win Survivor. That is a fruity taste. I'd recommend it. Here we have. Oh, crickets. Oh, nothing. Oh, awesome. I first had them when I was first in country. Crickets. You start with crickets. Yeah. Crickets in a beer. And then you kind of, move up to tarantulas. Stay away. Should we do one of these? Yeah. Scorpion. Dinner. Dinner ready. You want to share a spider? Hot? No? It's gross flavor, so can I make one without flavor? Enquanto isso, Bill Gates compra terras como se não houvesse amanhã e torna-se um dos maiores proprietários de terra nos Estados Unidos, enquanto, por outro lado, as empresas de alimentos nos Estados Unidos continuam a queimar, exterminando milhares, se não milhões de galinhas e ovos. Tudo isso sob o silêncio ensurdecedor da grande mídia. Pandemias, apagões, racionamento, crise alimentar, nada disso é uma coincidência. E não é uma questão de terrorismo, mas é essencialmente uma questão de literalmente dizer o que vai acontecer. Gates
Gates é uma parte ativa do Fórum Econômico Mundial de Davos e ele mostrou que apoia as políticas ultraglobalistas de Klaus Schwab. Segundo eles, em 2030 você não terá nada, mas será feliz. Os agricultores e qualquer pessoa em sã consciência que use um mínimo de raciocínio não iria aceitar em abater todo o seu gado, cometendo suicídio em seus negócios, sacrificando além de si mesmo toda a classe trabalhadora. Os governos progressistas que rezam a cartilha globalista não querem somente abater e sacrificar o gado e todos os meios de subsistência. Eles querem abater e sacrificar os povos. Os agricultores que estão protestando ao redor do mundo chegaram à conclusão que é agora ou nunca. E eles têm toda a razão.